Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, não foi por acaso, o Senhor tem uma palavra para você. E eu já te convido a pegar a sua Bíblia para que nós possamos juntos meditar na passagem que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Vamos lá? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Irmãos, essa passagem ela fala muito ao meu coração sobre as fases na qual nós vivemos em nossa vida, né? Que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E há um tempo para que todas as coisas possam acontecer. E muitas vezes nós queremos acelerar certos processos e a gente não quer esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E dessa forma, a gente acaba não vivendo as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida, né? A nossa vida aqui na Terra, ela é muito instável. Ela é feita de alegria, de tristeza. Às vezes, em um dia só, nós podemos passar por várias emoções ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente acorda e tá tudo bem, e em questão de segundo acontece alguma coisa e a nossa vida vira de cabeça para baixo, né? Então, por isso que nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita de estações, né? E vai ter o tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo da alegria, o tempo da tristeza, mas também o tempo de plantar e o tempo de semear, né? E hoje eu quero falar especialmente nessa parte do propósito, né? Para aqueles que estão esperando o milagre do Senhor acontecer, assim como eu. É muito difícil quando a gente espera no Senhor, não é fácil, né? Muito se fala sobre confiança em Deus, sobre esperar no Senhor, e de fato vale muito a pena. Mas ninguém fala como muitas vezes é solitário o momento da espera. Como que muitas vezes a gente se questiona por que algumas coisas acontecem com a gente, por que muitas pessoas estão vivendo aquilo que a gente gostaria de viver, por que o Senhor não está escutando as nossas orações, o nosso clamor. E por mais que a gente confie no Senhor, é inevitável que na hora do sofrimento esses questionamentos não venham na nossa mente, né? Eu já passei por momentos muito difíceis que eu realmente não conseguia entender, né? Ainda que ninguém explique os planos de Deus e a gente sabe disso, a gente só precisa confiar. A palavra do Senhor diz que os justos andarão pela fé. Nós precisamos andar com Cristo pela fé. Mas mesmo assim, na hora realmente que o sofrimento aperta, é difícil, a gente fica tentando entender o porquê que aquelas coisas estão acontecendo conosco, né? E eu passei por uma fase na minha vida onde eu questionava muito ao Senhor. Por que comigo? Por que eu? O Senhor não está escutando o meu clamor? O Senhor não está escutando as minhas orações? O Senhor não tem visto o que tem acontecido? E a resposta que eu tive de Deus foi o silêncio, né? Muitas vezes é o silêncio que nós vamos receber do Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós vamos orar e nada vai acontecer. Nós vamos clamar ao Senhor e nós não teremos respostas. E é nesse momento que a gente precisa realmente, de fato, confiar no Senhor e entender que por mais que Deus esteja em silêncio, isso não quer dizer que Ele não esteja trabalhando ao nosso favor. Como diz aqui a passagem, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus, Ele quer abençoar os seus filhos, Ele tem prazer. Deus não é um Deus que quer nos ver sofrer a todo momento. Pelo contrário, Ele quer sim que nós possamos ser felizes. Mas existe um processo, desde o tempo de plantar até o tempo de colher. E cada um vai viver um processo diferente com o Senhor, cada um vai viver a sua experiência com o Senhor, né? Hoje nós vivemos num mundo onde nós somos muito imediatistas, né? A gente quer que as coisas aconteçam para ontem, nós não temos paciência de esperar. E isso muitas vezes atrapalha, né, o nosso processo. Os israelitas, quando estavam no deserto, Deus não ia deixar 40 anos eles caminhando no deserto até chegar à terra prometida. Mas pela murmuração deles, o Senhor estendeu o tempo no qual eles passaram no deserto. Ou seja, o processo que duraria bem menos tempo até eles chegarem a Canaã, a terra prometida, durou 40 anos. Muitos nem entraram na terra prometida. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor,
a não murmurar, a tentar não entender os planos do Senhor, porque realmente a gente não tem como entender os planos do Senhor. Deus tem o seu próprio jeito de agir, a sua própria forma de agir. E muitas vezes, quando nós olhamos e vemos que tudo está dando errado, e é naquele momento que a gente pensa, cadê o Senhor que não está vendo isso? De repente é isso mesmo que precisava acontecer, para que as bênçãos do Senhor cheguem até você. Às vezes é um livramento que o Senhor está te dando. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de fases e que não tem como viver só de alegria aqui nesse mundo. Nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Nós vamos passar pelo momento onde nós vamos ter que plantar e esperar para colher. Uma criança, quando ela nasce, ela já não nasce e já sai correndo. Ela nasce, ela nem sentada fica. Ela passa por todo aquele processo de primeiro endurecer o corpinho, o pescocinho, de depois sentar, deixar a coluna mais firme. Ela aprende a comer comida sólida. Depois ela começa a engatinhar. Depois ela começa a andar, se apoiando muitas vezes nos móveis da casa, né? E somente depois ela começa a dar os primeiros passinhos sozinha, sem segurar em nada, para depois então aprender a correr. E durante toda a nossa fase da nossa vida nós vamos passar por muitos desenvolvimentos. E por que quando nós queremos algo, nós colocamos diante de Deus, a gente não quer esperar? A gente acha que Deus precisa atender o nosso pedido para ontem. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus soberano, um Deus que Ele está além do tempo, um Deus que vê todas as coisas. A forma dele agir é diferente da nossa. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Como que nós explicamos como que uma criança é formada no ventre de uma mãe? Não tem explicação. Ninguém explica Deus. Não tem como realmente explicar como que durante 9 meses um feto se transforma em um ser humano totalmente formado. Não tem explicação. Isso é o agir de Deus. É um milagre da vida, um milagre do Senhor. E assim como a gente não consegue explicar como um corpo é formado no ventre de uma mulher, nós não conseguimos explicar o agir de Deus. Por isso que muitas vezes, ao invés de questionar o Senhor, nós precisamos confiar. E claro que não é um processo fácil. Por isso que nós precisamos pedir para o Senhor que Ele nos ajude a ter fé, que Ele nos ajude a olhar para Ele nos momentos difíceis e não olhar para aquilo que está à nossa volta. Porque é no momento de fraqueza que o inimigo vai colocar na nossa cabeça mentiras como Deus não te ama, Deus não está nem aí para você. Olha a sua vida, olha como é que está a sua situação. Olha quanto tempo você ora por isso e coloca diante de Deus. E o Senhor até agora não te escutou. Essas são uma das mentiras que o inimigo já colocou na minha mente e que muitas vezes eu caí. E nesse momento eu questionava o Senhor. Eu perguntava para Ele, que amor é esse que não está vendo eu sofrer tanto? Que amor é esse que não está vendo o sentimento de solidão dentro de mim? Mesmo que eu estivesse no meio de muitas pessoas, ainda assim por dentro eu estava sangrando, eu estava destruída, eu me sentia sozinha, solitária. E naquele momento vinha o sentimento de abandono, que Deus também não estava aí para mim, que Deus também não estava preocupado comigo. Mas isso tudo é mentira. A palavra do Senhor diz que o inimigo está à nossa volta, igual um leão, rugindo, querendo nos destruir. Então, nós precisamos vencer as etapas da nossa vida, passar por esse processo de espera com a palavra do Senhor, meditando na palavra. Cada vez que essas mentiras vierem na nossa mente, a gente debate as mentiras que o inimigo coloca na nossa mente com as promessas do Senhor para a nossa vida. Aqui mais adiante, no versículo 6, está escrito assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Irmãos, eu não sei qual é a sua espera nesse momento, o que você tem colocado diante de Deus e esperando nele para que Ele possa mudar a sua situação. Mas continue plantando, continue agindo, continue semeando, continue orando.
Não deixe de orar, não deixe de colocar diante do Senhor. Vai ter dias que nós não vamos querer orar. Nós vamos estar uma sensação tão de abandono, se sentindo tão abandonado, que nós não vamos querer orar. Isso acontece comigo. Inclusive hoje, antes mesmo de começar a gravar esse vídeo, eu estava me sentindo assim. Porque nesse exato momento, eu tenho algo que tenho esperado muito no Senhor. Muito no Senhor. E essa semana tem sido muito difícil. Aquela semana que parece que tudo dá errado. E aí vem aquela sensação de abandono. O inimigo tem realmente gritado no meu ouvido as mentiras dele. Deus não te ama, Deus não tá nem aí pra você. Olha a sua situação. Mas eu sei que isso não é verdade. Por mais que no meu coração venha um sentimento de solidão, de abandono, eu sei que o meu Deus se levantará ao meu favor. Eu sei que o Senhor escutará o meu clamor. Eu só não sei quando será, como será, de que forma será. Mas eu sei que o Senhor não abandona aqueles que nele depositam a sua esperança. Lá no Salmo 40 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Combata todas as mentiras que o inimigo coloca na sua mente com a palavra do Senhor. Essa aqui é a nossa arma, a nossa espada, o nosso escudo, para que nós possamos combater as mentiras que o inimigo vem colocar na nossa mente. As promessas do Senhor estão aqui e Deus é um Deus de misericórdia. Ele não te abandonou. Confie no Senhor. Não deixe de orar, não deixe de clamar. Se Deus já te deu uma direção para você sair dessa situação que você se encontra, continue fazendo a sua parte, que o Senhor vai fazer a parte dele. Se realmente você não tem nada o que fazer, infelizmente você só tem que esperar no Senhor, então coloque seu joelho no chão. Mas não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de acreditar. Eu quero finalizar esse vídeo com mais um versículo que está lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 18, que diz assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Como são felizes todos os que nele esperam. Deus colocará um novo cântico na sua boca, Deus mudará a sua sorte, Deus mudará a sua história, restaurar a sua vida, vai restaurar a sua situação, seu casamento, sua saúde, sua situação financeira, portas de emprego serão abertas em nome de Jesus. Não deixe de confiar no Senhor, seja lá hoje seja lá o que for que está tirando o seu sono, coloque diante do Senhor. Mas entenda que existe um processo para todas as coisas. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de rir, existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Mas nunca deixe de acreditar no Senhor, porque Deus é bondoso, misericordioso demais e Ele ainda se levantará ao seu favor. Amém? Que essa palavra possa ter chegado no seu coração, abençoado a sua vida. Caso você ainda não seja inscrito, eu convido a você a se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificação. Convido você também a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar essa mensagem com alguém que esteja precisando ouvir dessa palavra. Dessa forma, você ajuda que o canal cresça e que a palavra do Senhor se espalhe para outras pessoas. Que Deus abençoe seu dia e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.